Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com cada um de vocês. Amados, muito obrigado por assistir a última mensagem. Eu sei que essas mensagens, elas não são fáceis de assimilar, porque o livro do Apocalipse não é um livro que a gente gostaria de que trouxesse para a gente a mensagem que a gente quer ouvir. Aliás, você já viu que Deus não brinca com coisa séria. E as 7 igrejas que representam 7 períodos da história do povo de Deus na Terra, e nós estamos no último período, estamos vivendo Laodiceia. Agora, ninguém será salvo em Laodiceia, viu? Preste atenção. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, mas Deus fez um convite para Laodiceia: se arrependa. Ou seja, a condição de Laodiceia é de vomitar, de ser vomitado da boca de Deus. Não se esqueça, o versículo 16 diz assim: porque você não é frio, porque você não é quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então mude a sua situação. O convite de Deus a Laodiceia é que ela saia da mornidão. Esse estado de letargia espiritual, de comodismo espiritual, de mundanismo, isso não traz salvação para Laodiceia. Nós estamos no período de Laodiceia. Agora Deus quer fazer uma mudança radical em Laodiceia para que opere nela a vida eterna. E lógico que em Laodiceia tem um remanescente. Versículo 19 a gente viu, né, que Deus repreende, que Deus disciplina porque Ele ama. Ele tem interesse na nossa mudança, Ele tem interesse na nossa transformação. Então a gente precisa experimentar o milagre de uma nova vida em Jesus Cristo. Deus é contigo. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor,
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. E cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. É muito gostoso estar neste lugar, Senhor. Sabemos que a depredação, o desmatamento, a destruição da fauna, da flora, do meio ambiente está em toda parte e aqui não é diferente. Quem sabe daqui a uns dias não teremos mais o privilégio de estar nesse lugar tão aprazível para gravar mensagens para os teus filhos. Mas enquanto temos essa oportunidade, Pai, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estar neste lugar, aprendendo da Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, ensinando a Tua Palavra. Fala conosco agora. E antes de falar conosco, Senhor, visite a cada um de nós, a cada pessoa que está vendo esta mensagem. Visite seu coração, visite seus desejos. Estamos em um novo ano e queremos, ó Deus, fazer deste novo ano uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer mudanças e mudanças radicais em nosso relacionamento contigo. Temos falhado até aqui, temos sido relapsos, comodistas, temos sido, quem sabe, muitas vezes mundanos mesmo, porque abandonamos os caminhos do Senhor para seguir filosofias e ensinos humanos. Temos deixado teus caminhos e, acima de tudo, temos deixado o Senhor de fora da nossa vida. Tenha misericórdia de nós, e já que o Senhor nos fez o convite do arrependimento, que o Espírito Santo opere em nós esse arrependimento para a glória do Teu nome. É verdade, Senhor, que o nosso coração também pode estar ferido pelas dificuldades, pelas mágoas, pelas perdas, pelas dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, sociais, relacionais. Então, Senhor, nesse momento, toca em cada um de nós, visita o nosso coração e contempla-nos com todas as Tuas bênçãos. Faz um milagre em cada um de nós agora. E, acima de tudo, fale conosco ao estudarmos a Tua Palavra. Que o doce Espírito Santo nos ensine, nos motive e nos transforme na semelhança e imagem do Senhor e em Jesus Cristo. Nós Te adoramos, Pai, nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, finalmente vamos analisar o verso 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O versículo 20 tem 3 verdades chocantes. E a gente vai ler o texto para a gente entender essas 3 verdades chocantes que, infelizmente, mancha o cristianismo moderno e mancha o nosso relacionamento com Deus. Versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. A primeira verdade chocante do versículo 20 é que nós empurramos Deus para fora da nossa vida. Quando a Bíblia diz que Deus está batendo, é porque Ele está do lado de fora. E para Deus sair, você teve que agir. Nós tivemos que agir. Deus não sai voluntariamente. Não. Quando eu diz, leia comigo Mateus, capítulo 23, versículo 37 a 39.
Mateus 23, versículo 37 a 39. Está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que eu enviei a você, os meus mensageiros, né, que eu enviei a você. Quantas vezes eu quis juntá-los, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Verso 38. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Então, quando a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Deus está batendo a porta, a primeira verdade chocante, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, é que nós expulsamos a Deus da nossa vida. Deus não sai voluntariamente. E o texto de Mateus 23 diz o que Israel fez durante mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos, Deus lutou com Israel para levar Israel ao arrependimento, para levar Israel ao arrependimento, à mudança, à transformação. Deus enviou o Espírito Santo. Isaías capítulo 60 diz que Deus enviou o Espírito Santo para ensiná-los. Neemias capítulo 9, versículo 23 diz que Deus enviou o Espírito Santo como um professor para ajudá-los, para instruí-los. Deus trabalhou incansavelmente durante 1000 anos para levar Israel como nação de Deus ao arrependimento, para que aquele momento não se cumprisse na vida deles. E agora Jesus Cristo entra no templo pela última vez. Jesus Cristo faz um sermão, Mateus capítulo 23 e 24, Jesus Cristo faz um sermão muito duro. Aliás, se você ler a partir do capítulo 20, você vai perceber que o sermão de Jesus Cristo foi um sermão duro. Por quê? Porque o sermão falava de mudança. O sermão fala de hipocrisia, fala de uma religião de fachada, fala de uma igreja como a igreja de Laodiceia, vivendo um cristianismo 50%. E Deus vai dizer, até em lágrimas, diz o desejado de todas as nações, que havia lágrimas nos olhos de Jesus Cristo e havia tristeza em seus lábios ao proferir essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. A palavra matar os profetas aqui não é só o fato dele ter matado literalmente as pessoas que Deus enviou, os profetas que falaram em nome de Deus. Aqui você tem que entender como a rejeição da palavra de Deus. Os filhos de Israel rejeitaram a palavra de Deus. Quando, inclusive, João capítulo 19, né, quando o povo está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: seja crucificado. E aí Pilatos repete e afirma: vocês querem que eu mate o rei de vocês? E eles vão dizer: nós não temos rei além de César. Ou seja, César é o nosso rei. Ou seja, eles rejeitam a Deus. Inclusive, quando Deus pediu a Samuel para ungir Saul como rei de Israel, aí Samuel ficou triste, e aí Deus disse para Samuel: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem uma verdade chocante. A verdade é que nós, com as nossas ações, com as nossas escolhas, temos rejeitado a Deus, ou seja, temos expulsado a Deus da nossa vida. Assim como Israel. E agora Deus lamenta. Jesus Cristo olha para Israel naquele último dia, naquele sábado do ano 31. Jesus Cristo vai dizer para eles: a casa de vocês está ficando vazia. Por quê? Porque eu estou saindo. Vocês estão me expulsando.
E o fato de vocês terem me rejeitado durante tanto tempo significa que eu não tenho mais espaço na vida de vocês para mim. Os israelitas estavam dizendo não a Jesus Cristo e um dizendo não pela última vez. Agora, a mensagem de Apocalipse tem uma segunda verdade chocante aqui. A segunda verdade chocante é que Deus não desiste da gente. Se a gente tem expulsado a Deus da nossa vida, temos deixado Deus de fora dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa história, não queremos Deus em nossas escolhas, nos relacionamentos, no trabalho, na nossa vida pessoal, nós queremos deixar Deus de fora. O texto diz que Deus está batendo. E a história é o seguinte: a porta pode até estar aberta, mas do lado de fora não tem maçaneta. A maçaneta está do lado de dentro. Ou seja, essa porta só abre por dentro. Deus está do lado de fora porque você expulsou a Deus da sua vida. E Deus, a segunda verdade chocante é que Deus não desiste de você. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Deus está do lado de fora, porque nós, assim como Israel, expulsamos a Deus da nossa vida. E Deus... Vamos ler de novo o texto, Mateus capítulo 24, 23. Mateus 23, verso 37. Diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês. Eu quis juntar vocês. Reunir seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. O texto está dizendo de um Deus que não desiste. Apesar das nossas ações. Laodiceia é uma igreja indiferente, uma igreja orgulhosa, presunçosa, vaidosa, cheia de si, que diz que não precisa de nada. E Deus diz para ela: eu desejo que você compre ouro, eu desejo que você compre vestes, vestes representando a justiça de Cristo, o perdão, a vida eterna, o ouro, a vida eterna, ou Jesus Cristo, né, a grande pérola de grande preço. E de que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna? Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Jesus Cristo não tem nada. E Deus está dizendo: eu estou à porta. Mas Deus não está indiferente, Ele não está em pé na porta, simplesmente observando teus defeitos, apontando o dedo para tuas falhas. Ele não está com o chicote na mão, esperando para te castigar. Ele está aí clamando por um lugar no teu coração. Eu estou à porta batendo. Deus está agindo. Deus está clamando. E a ideia aqui é a mesma ideia de um pedinte. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Leia comigo Provérbios. Provérbios 23. Olha o que está escrito. Versículo 26. Está escrito assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Essa expressão aqui, dá-me, e a de Apocalipse, eu estou batendo, elas são semelhantes.
Em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus aparece como um mendigo, pedindo oportunidade na vida daquele que ele criou. Você é objeto das mãos de Deus, você é criação de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus ama você. E esse Deus que ama você está do lado de fora, dizendo: filho, eu quero um lugar no teu coração. Eu quero fazer parte da tua vida, eu quero fazer parte da tua história, eu quero ser teu Deus. Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus está batendo. Ou seja, Deus não desiste de você. Não importa o que você está fazendo. Eu já disse nesse canal que Deus não está interessado e nem preocupado, e muito menos, digamos assim, focado nos teus erros. Ele sabe que você está seguindo um caminho tortuoso. Ele sabe que você está indo para o buraco. Ele sabe que você está vivendo uma tragédia espiritual. Você está vivendo um fracasso em seus relacionamentos. E mesmo assim, ele ainda diz: filho, eu estou à porta. Eu estou batendo. Deus jamais desistiu de você. Se tem uma coisa que eu e você precisamos entender de uma vez por todas, é que Deus nos ama com amor eterno. Um amor incondicional. E esse amor incondicional de Deus não permite que Deus desista de você. Mas Renivaldo, o texto de Mateus diz que a casa dos filhos de Israel ficou deserta. Claro. Chega um momento em que Deus não desiste de você. Aí você vai entender pela expressão que muita gente diz hoje. Onde está Deus quando o seu filho está no hospital entre a vida e a morte? Onde estava Deus quando ele permitiu que a sua esposa pegasse esse câncer e não resistisse e falecesse? Onde estava Deus que permitiu que a sua mãe, uma pessoa dedicada a Deus, consagrada, morresse com esse câncer? A questão é que Deus nunca saiu do lugar. Deus sempre esteve ali onde ele está. A questão não é Deus, a questão é a gente. A gente fecha a porta. A gente empurra Deus para longe da gente. A gente expulsa Deus da nossa vida e a gente tenta sozinho. A gente vai sozinho, a gente luta sozinho. A gente quebra a cara sozinho e depois a gente não percebe que Deus está chorando perto da gente, dizendo: filho, eu queria estar contigo. Eu não ia impedir que você passasse pelo deserto. Aliás, uma coisa que o cristianismo moderno tem insistido em dizer para você é que você aceitar Jesus Cristo, você não entra no deserto. Mentira! Deus chamou Abraão para ir para a terra de Canaã e lá era um deserto. Abraão teve que aprender a conviver com o deserto e ele foi feliz lá. Agar teve um encontro glorioso, ele teve 2 encontros com Deus no deserto. E Deus abençoou a vida de Agar. Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer abençoar a tua vida. Agora Deus sabe que Ele não pode invadir tua liberdade, tua privacidade, teu direito de escolha. Ele só diz: estou à porta e bato. Agora vem a expressão se. Né? Esse se é terrível. Se você abrir, é você que tem que primeiro ouvir, né? Quantas vezes a Bíblia fala de ouvir? A terceira verdade chocante do Apocalipse 3 é essa. O ser humano não é predisposto a ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus. Por isso é que nós nos debatemos em nossas crenças, em nossas tradições, em nossas filosofias. Por quê? Porque nós não gostamos de ouvir. Diz o texto de Saul, que o erro de Saul foi não dar ouvidos à voz de Deus, ao comando de Deus, aos mandamentos de Deus. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus. E ao não dar ouvidos à palavra de Deus, Saul cometeu um erro atrás do outro. E quando ele percebeu, estava tão longe de Deus, que ele foi capaz de consultar uma espírita.
no momento de desespero, em vez de buscar a Deus, de clamar a Deus, ele estava tão longe de Deus que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Deus continuava chamando, Deus continuava clamando, mas Saul estava tão longe de Deus que ele não conseguia mais ouvir. O filho pródigo saiu de casa, mas ele ainda ouviu a voz do Espírito Santo insistindo para que ele voltasse. E Deus está dizendo em Apocalipse 3, versículo 20, eu estou à porta e bato. Primeira verdade chocante, nós expulsamos a Deus da nossa vida. Nós fechamos a porta, tiramos Deus da nossa história. Mas Deus não desiste da gente. Ele ainda ama, ele clama, ele busca, ele chora, porque ele quer salvar você. Terceira verdade. Agora, se você ouvir, além de ouvir, você decidir abrir a porta. Isso aqui é um direito de escolha. Isso aqui é o verdadeiro predestinalismo. Deus predestinou todos para a salvação. Agora eu escolho aceitar ou não a salvação. Deus não vai forçar a porta. Não tem maçaneta do lado de fora. A maçaneta está do lado de dentro. Mas primeiro você precisa ouvir. E o cristianismo moderno não prega que você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Por isso, as 7 mensagens do Apocalipse termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça! A questão nossa hoje é que nós não gostamos de ouvir a verdade. A verdade incomoda. A verdade liberta. A verdade transforma. Mas ela precisa ser a verdade. Não misturada com qualquer erro. A verdade precisa ser pura. A verdade precisa ser verdadeira. Precisa ser justa. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O problema do cristianismo moderno é que nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Aliás, eu posso até fazer uma pergunta para todos nós, inclusive para mim. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Conta uma história, né? Eu não sei se é verdadeira, que 2 homens caminhavam numa rua. E de repente um falou assim, eu estou ouvindo um som diferente. Rapaz, no meio desse barulho todo, carros e pessoas e tantos sons aí, você está ouvindo um barulho diferente? Estou ouvindo um barulho diferente. E ele agora começou a procurar aquele som. Ele encostou no muro e entre a fresta do muro estava lá um grilozinho fazendo a sua cantoria. Ele disse, olha, aqui tem um grilo. Nessa fresta aqui tem um grilo. Como você conseguiu identificar esse som aí? E a resposta foi, a gente só ouve o que a gente quer ouvir. A gente só ouve o que é prioridade, o que é importante. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha querida irmã, meu querido amigo, minha amiga. Nós só ouvimos o que é importante, o que é prioridade para a gente. Quando a gente recebe uma ligação, quando a gente olha, hoje todo telefone tem identificador de chamada, você não consegue identificar, às vezes você não tem nem vontade de atender tal ligação. Eu mesmo tenho rejeitado muitas ligações, não conheço o número. E aliás, hoje tem muito vendedor, né? Tem muito marketing
Aí, publicitário, eu fico irritado com essas operadoras que permite que as pessoas peguem o seu número e fiquem ligando para você, fazendo, oferecendo serviços, oferecendo produtos. Você fica irritado e você, quando a pessoa começa a falar, você já desliga, você não quer ouvir. Porque não é importante. Agora, na vida espiritual, ouvir a voz de Deus é tudo. Ouvir o que Deus tem a dizer é justamente essa nota tônica da mensagem de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A mensagem às 7 igrejas é: aquele que tem ouvidos, ouça. A parábola do semeador, por exemplo, ela começa dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Dai ouvidos, preste atenção à palavra de Deus. E diz o texto que Saul não deu ouvidos à palavra de Deus, por isso ele cometeu tantos erros. Porque ele não prestou atenção à palavra de Deus. E quando Deus diz em Provérbios capítulo 23, versículo 26, dá-me, filho meu, teu coração, ele não está pedindo essa bomba que faz circular o sangue por todo o corpo. Deus está pedindo a tua mente. Está pedindo esse coração. A sede dos teus pensamentos, dos teus desejos, das tuas vontades, das tuas escolhas. Apocalipse capítulo 3, Deus faz um apelo tremendo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, observe que esse se é terrível, porque esse se é condicional. É eu que tenho que dizer se vou ou não ouvir o que Deus está dizendo. Se eu vou prestar atenção à voz de Deus, se eu vou seguir a vontade de Deus. Segundo, eu preciso abrir a porta. E agora entra um dilema. Porque abrir a porta significa que eu tenho que renunciar. Eu tenho que deixar tudo para seguir a vontade de Deus. E esse é o grave problema de Laodiceia, que é rica, é abastada e que diz que não precisa de nada. Expulsou a Deus, Deus está do lado de fora, está batendo porque ele não desiste, e ele espera que ela ouça Deus batendo. Deus espera que a Laodiceia ouça, dê ouvidos à voz de Deus. Diz o texto de Isaías que Deus clama. Isaías 58, se não estou enganado, capítulo 58, versículo 1 e 2, diz que a justiça está clamando, a verdade está clamando. Deus está clamando. Você vai ouvir? Segundo, você vai abrir a porta. E aqui entra o dilema. Porque abrir a porta significa que você está disposto a renunciar tudo para aceitar a vontade de Deus. Mateus capítulo 24, né? Capítulo 16, desculpa. Mateus capítulo 16. Capítulo 10 também fala a mesma coisa, né? Mas vamos para o capítulo 16 de Mateus. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. Mateus 16, a partir do versículo 24. Leia comigo. Então disse Jesus Cristo a seus discípulos: olha o se de novo aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Percebe a verdade chocante do Apocalipse? Ou as verdades chocantes do Apocalipse? Deus do lado de fora, Deus querendo entrar, Deus esperando que você ouça, e se você ouvir, agora você tem que escolher, você tem que renunciar a tudo por causa da verdade que Deus oferece, do plano que Deus oferece
do projeto que Deus tem para você. Você precisa renunciar tudo para aceitar a vontade de Deus, a verdade de Deus, o projeto de Deus, os planos de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e tomar a cruz aqui é aceitar os ensinos de Deus. Tomar a cruz é viver as verdades de Deus. E seguir a Jesus Cristo é estar disposto a viver como Jesus Cristo viveu e até morrer por Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse texto aqui, ele aponta para a cruz. Ele aponta para o Getsêmani. Você está disposto a ir para o Getsêmani com Jesus Cristo? Chorar lágrimas de sangue? Você está disposto a ir para a cruz? Disposto a ir para a sepultura, se preciso for? Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está escrito, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma verdade chocante. Ouvir a voz de Deus e abrir a porta é uma coisa que eu e você vamos ter muita dificuldade de fazer. Somente o Espírito Santo pode fazer com que você abra os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer o milagre de transformar a minha vida e a sua vida para que a gente conheça e pratique a vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e se você abrir, Deus tem um grande milagre para efetuar. Primeiro ele diz, eu cearei com ele. A expressão cear com ele, aqui, é a expressão de aceitação, de hospitalidade. Né? É como se Deus estivesse dizendo que ele quer ser um hóspede na sua casa, mas ele vai servir você. O Deus eterno, ele quer ser hóspede na tua casa para ser o mordomo da tua vida, ou seja, ele vai servir você. Cearei com ele e ele comigo. Deus tem um banquete de felicidade, de vida eterna, de prazer, de satisfação para cada um de nós. Agora, a gente precisa fazer duas coisas: ouvir e abrir a porta. Se você ouvir a voz de Deus e se você abrir a porta, a tua casa não vai ficar deserta, como Israel, que rejeitou a Deus. Eles, ao escolher César como seu rei, eles fecharam definitivamente a porta, não é? E depois que apedrejaram Estevão, então eles selaram a sua sorte com a destruição de Jerusalém no ano 70. E aí Israel perde o status de nação escolhida de Deus. Lógico que a graça é estendida a todos os israelitas de modo individual, assim como todo ser humano. Mas Deus não desiste de você. Ele ainda hoje, ele está clamando, ele está pedindo, ele está implorando por um lugar na tua vida, um lugar no teu coração. E a minha pergunta para a gente encerrar essa mensagem é: vai você abrir o coração para Deus? Vai permitir que Deus faça um milagre em você? Vai você abrir os ouvidos à voz de Deus? Vai você dar ouvidos aos mandamentos de Deus, aos ensinos da palavra de Deus? Vai você renunciar tudo pela graça de Deus? Se você deseja fazer essa entrega agora, se você quer, nesse novo ano, começar o ano abrindo o coração ou abrindo a porta da sua vida para que Deus entre e faça uma limpeza completa em sua casa, em sua vida, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste da gente. É verdade que nossas ações, nossas escolhas têm expulsado o Senhor da nossa vida. Tem deixado o Senhor do lado de fora. E nossa casa não tem maçaneta do lado de fora. Mas obrigado, Senhor, por não desistir da gente. Obrigado por insistir e bater. Ajude-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo a ouvir a Tua voz.
a abrir a porta, a abrir o nosso coração, entregar nosso coração ao Senhor. Ou melhor, Senhor, toma agora o nosso coração, toma a nossa vida para ser inteiramente tua. Abraça a gente, perdoa a gente, cure a gente, transforme a vida da gente. Nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.